Sinta Liga tem um quadro que é sobre terapias holísticas. A gente está aqui com a Michele Paixão, que é a nossa co-host. Hoje ela está como entrevistada, na verdade um bate-papo, e ela vai falar sobre o que ela sabe muito, que é sobre cristais. E também depois ela vai falar sobre experiências femininas, porque a gente está aqui para soltar nossa voz. Michele, vamos Olá, falar pessoal, sobre tudo cristais. bem? Bom, como a Macarena falou, sou terapeuta holística e os cristais, na realidade, foi o que me deram uma abertura para esse mundo holístico, né? Você começou com cristais? Sim, comecei com os cristais lá na minha adolescência, hoje eu tenho 50 anos, mas eu desde lá da adolescência eu era aquela criança que via uma pedrinha, pegava e levava para casa, viu? Ia na cachoeira, Pegava e eu sempre fui muito assim, com essa questão da natureza, né? Porque eu tinha um avô que levava a gente para o meio do mato, a gente ia para o rio, então eu sempre estava conectada com pedrinhas. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo que algumas pedras faziam sentido para algumas coisas, né? Então, aí assim, no meio de um percurso de vida, eu conheci uma senhora que falava assim: você sabia, me falou assim, você sabia que existe curso de cristais? Aí eu, pum, existe, existe. Só que antigamente os cursos não eram cursos como são hoje, né? Sofisticados, que tem uma sala legal, tem ar-condicionado. O curso era um grupo de mulheres interessadas em saber como lidar e fazer com os cristais. E foi aí que eu falei, gente, eu vim nesse mundo, nessa vida, para me conectar com essa energia da natureza. E eu fiz o curso, isso tem bastante tempo. E onde era o curso? Olha, Era era. ar-condicionado? Não, não na época não tinha, Era na né? casa Hoje dela? que tinha. Era numa varanda, Ah, tá. na casa dela, Uhum. tá? Era lá em São Gonçalo esse curso. Ela não é mais, ela não atua mais, ela é bem velhinha hoje. E aí eu fui me despertando para tudo aquilo. Aí eu fui entendendo que essa pedra aqui servia para aquilo ali, essa pedra aqui servia para aquilo lá. E fui também estudando muito, porque eu tinha muita curiosidade. Eu era daquela. Eu sou até hoje muito curiosa. Então, na época não tinha internet, então a gente comprava o quê? Revista, jornal, né? E tinha uma revista, que eu não lembro o nome agora, mas existia uma revista que era só direcionada para terapias holísticas, mas ia muito pro lado da bruxaria também. E eu era fã dessa revista, saía, eu ia lá, pum. A gente tinha essa emoção, né? Você já era uma bruxinha atrás da revista. Com certeza, né? Aí eu comecei no quarto, tinha cristal para tudo quanto é lado. E eu comecei a ler essa revista e fui também adequando ao que eu aprendi no curso. E aí a vida foi passando, e aí a gente acaba meio que indo para outros lados, estudando, casamento, filhos, aquela história toda. Eu casei cedo, tive filho muito cedo. Você tinha quantos anos, Michelle? Quando eu casei, 19. 19 Teve o primeiro anos, filho? com 24. 24. E aí o segundo com 25. Então eu fui indo nessa jornada e aí um dia eu falei assim, gente, agora eu quero voltar para fazer tudo isso. Eu quero voltar com essa reconexão. Essa palavra reconexão, eu acho que é muito importante, principalmente para nós mulheres, né? Porque a gente passa um período da vida muito em função da família, muito em função do filho, e aí acaba deixando de estudar, deixa de fazer as coisas que realmente gostam, né? Acabam se anulando muitas vezes, né? E aí, assim, não tem um motivo especial, né? Porque não foi assim, porque meu marido isso, porque meu filho aquilo, não, é a vida. Vai te colocando Vai outras te demandas. posicionando, muita coisa para fazer e você não, vai deixando ali estacionado. E quando meus filhos foram crescendo, eu fui voltando nesse meu mundo original de ser, né? E aí é que entra essa palavra reconexão, que eu acho muito bacana. Toda mulher pensa assim, onde é que eu preciso me reconectar? Em que eu preciso me reconectar? Mas aí vem uma palavra que é a que mais pega. Como eu vou fazer isso? E aí, o que eu fiz? Eu trabalhava num escritório e um dia
uma pessoa falou assim para mim, nossa, como é que tá aquela sua história dos cristais? Você nunca mais falou sobre isso. Realmente eu nunca mais estava atuando sobre isso, nunca mais estava fazendo nada sobre isso. E foi quando eu resolvi voltar a atender com os cristais, porque eu atendia com os cristais. Porque veja bem, para você fazer um atendimento de cristaloterapia, você tem que conhecer os chakras. Cristaloterapia. Então fala sobre os chakras. Que é Então, importante. é muito importante, porque veja bem, todos nós temos pontos energéticos no corpo, espalhados pelo corpo inteiro. Só que nós temos 7 principais, que começa lá embaixo no chakra básico, que é o chakra vermelho, da cor vermelha. Ele é um chakra do aterramento, tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa ela tá muito assim, sem rumo, sem saber para onde vai, ou está dentro de uma situação, mas está muito infeliz e não sabe como sair daquilo, provavelmente ela está com o chakra em desequilíbrio, tá? Esse chakra básico. Porque é um chakra muito importante, porque ali você se conecta com a energia do centro da Terra, que é a energia do fogo. E aí, vamos colocar já na prática. Que cristal você coloca? Então, você pode usar o jaspe vermelho, tá? Você pode usar todos os cristais na cor vermelha, porque remete ao fogo, remete ao sangue, porque o chakra básico também é o que faz a circulação do sangue no seu organismo e também faz a cura, né? Que às vezes a pessoa tem um problema no sangue, anemia, por exemplo, você acha que você tem que tratar no chakra do plexo, não. É no chakra básico. Retenção de líquido. Toda retenção de líquido, parte circulatória, pernas, varizes, vasos, trombose, tudo é trabalhado com o chakra básico. E aí você pode usar jaspe, como eu falei, você pode usar as ágatas de fogo, todas essas pedras da cor vermelha e também as pedras negras, tá? Por quê? Porque as pedras negras, geralmente, elas vêm do centro da Terra. Aqui tem até uma. Aqui tem até uma. Essa também? Que é a ônix. Essa também, essa turmalina. É isso que eu ia perguntar. Qual a diferença de uma pedra que você está dessa mão, que ela é lapidada, né? E a outra que é bruta? Então. Tem mais efeito, menos efeito? Sim, vamos lá. A pedra rolada, ela é uma pedra que já foi manuseada. Pensa o seguinte, a pessoa foi lá, né? Ela cavou, ela tirou aquela pedra de lá. Já teve um contato com o ser humano, né? Com o humano. Aí vai para um lugar, né? Um depósito ou alguma loja já na versão bruta e lá ela é totalmente lapidada. Entrou numa máquina, teve todo um processo. Automaticamente a energia dela não é mais tão poderosa e forte quanto uma pedra bruta que ela só foi manuseada na hora de ser retirada da natureza. Então, há diferença? Há diferença. Então é como enfeites isso aqui? Não, eu uso a pedra rolada, porque assim, a pedra rolada ela é melhor para você fazer atendimentos, porque uma pedra bruta, ela tem veios, ela tem pontas. Então, por exemplo, se você coloca uma pessoa, ela tá lá deitada na maca, tá? Aí você coloca a pessoa com as pedras brutas, ela pode ter um rompante ou uma sensação diferente, porque ela entra num nível de relaxamento e aí ela pode fazer o quê? Essa pedra, se tiver uma ponta, pode machucar o seu paciente, o seu cliente. Você entende? Então, é por isso que, geralmente, em atendimentos, eu prefiro usar a rolada. Mas aí você não perde o efeito da energia? Mas quando você programa ela, intui ela, ela volta a ter esse processo. Porque você... Calma. Vamos falar dos chakras primeiro? Tá bom, vamos lá. E aí você sobe nos chakras, né? Aí você chega nessa sua parte do umbigo. O nome desse chakra é umbilical. Ele é da cor laranja. Então, o que acontece no chakra umbilical? Pensa o seguinte, você nasceu de onde? Da barriga da minha mãe. E aonde fica o chakra umbilical, né? Então, tudo que você quer
e pensar de projeto de vida, se o seu chakra estiver em desequilíbrio, você vai ter problema. Vai ser mais difícil de você conseguir. Porque é aí que entra a palavra cocriação. Porque você cocria seres humanos por esse chakra e cocria projetos de vida também. Então, depois do primeiro chakra básico, vem sobe o umbilical. O segundo chakra, que é o umbilical. Isso, aí vem o plexo. O plexo é aqui no estômago, Esse é um chakra que é assim, você pensa o seguinte, ele está no meio do seu corpo, tá? Essa pedrinha aqui, chamada citrino, ela é uma pedra do plexo solar, que é essa parte do sol aqui. Então, citrino, ela tem uma cor meio branca com marrom? Não, ela é alaranjada mesmo. Ó, é porque essa aqui tá manchada, mas geralmente é porque ela, como ela tá rolada, ela possível. Porque assim, a pedra estando assim, metade de uma cor, metade da outra, não quer dizer que ela é falsa. É porque às vezes lá na hora que foi retirado, ela estava junta com um quartzo branco. Então a pessoa retirou e manteve ela junta uma com a outra. Não quer dizer que perdeu a energia, tá? O que acontece no plexo solar? O nome já é solar, você pensa que é o sol. Então, toda a parte de energia solar do corpo fica nesse plexo, nesse chakra. Então, veja bem, se eu sou uma pessoa que eu não pego sol, provavelmente o seu chakra vai estar mais apagadinho. Então, ele está mais em desequilíbrio. Se eu sou uma pessoa que eu só como errado, porque onde que é o plexo solar? No estômago. Então, se eu sou uma pessoa que não tem uma alimentação adequada, você também está desequilibrando o chakra. Eu, por exemplo, quando eu passo uma orientação terapêutica para os meus clientes, a pessoa fala assim, mas por que você está falando de alimentação? Porque os chakras, ele precisa... Para a pessoa equilibrar o chakra, ela precisa estar com uma alimentação balanceada em função para aquele chakra se movimentar e para ele também se potencializar. Por exemplo, chakra laranja, da cor laranja, que é a cor do... Desculpa, amarelo. O que você precisa fazer? Tudo que for alimentação na cor amarela é bom para você equilibrar seu chakra. Entendeu? Chakra vermelho, do básico. Tudo que for vermelho. Fruta, carne, o que você achar vermelho, né? Você vai lá, faz a sua compra, quando for comprar, compra naquela beterraba, entendeu? Aí, nesse chakra aqui, é onde você passa a sua comida por ali, não é isso? Sim. Só que muitas vezes você come pela emoção, não é? Muito. Então, é ali que digere as suas emoções, por isso que muita gente tem gastrite. Por quê? Refluxo. Porque você pode estar com seu chakra em desequilíbrio, tá? E aí o que acontece? Tudo que você come, mas que você depois se arrepende, né? Que comeu, o que ocorre? Aquela comida não te faz tão bem. Vamos dizer, desce mal. Desce mal porque realmente você se arrependeu, né? A parte mental tá ali dentro daquela função do chakra e também a parte funcional do chakra, porque é um alimento que você não está aceitando muito bem. Então, você desequilibra os chakras aí, tá? Aí, subindo, você tem aqui, no meio do seu peito, o chakra cardíaco, que é essa pedra aqui do quartzo verde. É a pedra do chakra cardíaco, mas também tem o quartzo rosa. Esse chakra tem duas pedras que você pode trabalhar juntos ou separados. Por quê? Porque, veja bem, a quartzo verde é uma pedra que é para você usar para cura, tá? Então, por exemplo, eu tenho muitos ressentimentos, muitas mágoas, eu não sei perdoar. Você vai trabalhar com chakra, com quartzo verde. Mas se for uma pessoa que é muito dura, tem um ego muito inflado, é uma pessoa que não aceita, né, o outro, tem problemas de negação, aí você vai trabalhar o quartzo rosa, porque você precisa harmonizar aquele chakra para aquela pessoa entender todos os processos que ela precisa passar.
Você entende como isso tudo faz sentido e nada é por acaso? Porque às vezes a pessoa é uma pessoa super inteligente, mas a vida não anda. Por que será? Qual a explicação? O desequilíbrio dos 7 chakras. Exatamente. Mas esses chakras, você falando deles, todos eles têm, por exemplo, eu posso estar equilibrada em todos os chakras e um chakra não estar equilibrado? Pode, e vai acontecer isso com você. Só que calma que quando eu acabar de falar deles, eu vou chegar aí para você entender se precisa passar por todos eles. Aí você vai subir, você vai para o chakra laríngeo, que é dessa pedra aqui, ó, chamada sodalita, tá? Essas são as pedras que eu tenho aqui na minha vista, né? Mas a gente tem outras pedras que a gente pode trabalhar, tá? Aqui, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar também com a água marinha, que é uma pedra... O que te remete água marinha? Você lembra de água, você lembra de leveza. Então, esse chakra laríngeo, ele é um chakra que também ele é muito, assim, usado, porque a gente fala muito, né? Sim. Nós mulheres, então, a gente fala pra caramba. Tem tanto problema na tireoide, né? Exatamente. Muitos problemas de tireoide. Nódulo. Eu já atendi pessoas que eu mesmo falei assim, olha, você tá com problema de tireoide, porque na hora de você fazer a leitura dos chakras, que é feita com um pêndulo, né? O chakra, o pêndulo, além dele não se movimentar, você quando coloca a pedra, a pessoa fala, olha, a pedra tá vibrando, tá quente, tem algo acontecendo. E aí você pergunta, como é que tá seus exames? Você tá indo no médico direitinho? Aí a pessoa começa a passar essa informação para você e você começa a analisar que o chakra dela tá em desequilíbrio. Tá? Incrível. Você pode até descobrir que você tem um problema na tireoide. Sim. Porque assim, a terapia holística não são todas que são aceitas, né, pela OMS. Mas existem muitas terapias holísticas que você consegue diagnosticar, sim, uma doença já instalada no corpo físico. Os cristais, eles são Consegue. É aceito. Sim. Não, o cristal não é aceito ainda pela OMS. É reiki, cromoterapia, acupuntura, mas você consegue sim fazer esse tipo de diagnóstico, tá? Mas eu não posso falar que, né, até porque eu não sou médica. Mas, graças a Deus, hoje a ciência e a espiritualidade andando em comunhão com tudo isso, uma hora a gente vai poder usar tudo, né, ao mesmo tempo para ser um diagnóstico mais rápido. Eu alerto, falo, olha, Macarena, procura sua ginecologista, vai no seu endócrino, né? Eu já fiz isso várias vezes. Mas por quê? Cardiologista. Porque aqui, ó, chakra cardíaco. Se uma pessoa muito dura com ela, se o chakra estiver em desequilíbrio, pode acontecer algum problema cardíaco. E aí o cristal acusa, o pêndulo. O pêndulo, o cristal, a pessoa sente uma vibração diferente, né? Mas veja bem, eu acho que todas as ferramentas da natureza, elas têm esse poder. Só que nós temos ainda muitas crenças com relação a isso, né? Porque, por exemplo, você sabe que se você tomar um chá de camomila, você vai ficar mais calma. Ah, mas comigo não adianta. Você já criou uma crença ali de que não vai funcionar. Aí você prefere tomar um calmante, né? Então, é muito mais de você aceitar, de entender que muito antes de tudo isso acontecer, do que a gente está vendo hoje, né? Os medicamentos, essas injeções de emagrecimento, isso tudo, já existia uma coisa lá atrás chamada chá. Já existia lá atrás chamada banho, né? E os fitoterápicos, né? Eles já têm há quanto tempo aí no mundo? E muitos medicamentos usam as ervas dentro da sua composição. Mas aí colocam química em cima das ervas. Exatamente, para ter aceleração, porque todo mundo quer tudo para ontem, né? Vamos lá. Aí você tem o chakra laríngeo. Aí agora você tem o chakra frontal. Esse é um chakra... Só uma coisa, o laríngeo, qual é a pedra? Sodalita ou água marinha. Acho que eu mais uso, assim, tá? Mas existem outras. Porque, assim, a sodalita, todas as pedras de cor mais claras,
azul, ou azuis ou brancas, elas são trabalhadas do plexo solar para cima. Uhum. Tá, e as mais quentes para baixo. Exatamente. As vermelhas, as laranjas, marrom, pretas, são do chakra do umbilical para baixo. Por quê? Porque são as pedras que vêm do centro da Terra, que vêm, elas são mais para trazer essa força do fogo da Terra para o seu campo. Aí você subindo, você tem o chakra frontal. E esse chakra frontal é o chakra da intuição, né? Então, assim, às vezes eu vou fazer um atendimento, eu vejo que a pessoa está com a cabeça muito, muito desnorteada. A pessoa está sem prum para onde vai. O chakra frontal dela está totalmente desalinhado. Aí, o que você precisa pensar? O porquê que a pessoa chegou nesse ponto? Por quê? Esse chakra da intuição, a gente já nasce com intuição, desde criança, né? Não assim, não nos primeiros dias de vida, mas quando você já começa a perceber, se eu subir ali, eu vou cair, né? Se eu comer isso, é ruim, tá estragado. Você já tem essa intuição que diz para você que alguém te falou, né? Porque são dois fatores. Ou alguém te fala, ou você mesmo já sabe que aquilo ali não vai ser bom para você. E a intuição está na nossa vida o dia inteiro, né? Porque se você parar para pensar assim, eu não quero ir lá na Macarena, não. Por que será que eu não quero ir? Alguma coisa por detrás está te falando isso. E o mal que, assim, principalmente os leigos, né, fazem é não ouvir a intuição. Sabe aquela intuição assim, tô numa rua escura, né? Aí eu falo assim, essa rua aqui eu vou cortar caminho, mesmo que esteja escuro. Aí vem uma vozinha e fala assim, vai naquela mais longa, passa por ali. Aí você vai na rua escura e é assaltado. Você entende? O nome disso se chama o quê? Intuição. Muitas das vezes a pessoa não está com a sua intuição aflorada porque ela também está tão preocupada com outras coisas da vida, principalmente com coisas muito materiais, e esquece que ela é um ser espiritual, que ela pode acessar a sua intuição a hora que ela quiser. Basta você meditar 5 minutos, por exemplo. E às vezes os chakras estão desalinhados e aí a intuição também não vem. Não vem, você não consegue meditar, você não consegue fazer uma oração. Quando a pessoa fala para mim assim, eu não consigo ficar 2 minutos ouvindo uma meditação. Aí eu já sei que alguma coisa está acontecendo ali. Porque tem o chakra coronário, que é o chakra da cor violeta. E esse chakra, ele caminha junto com o frontal e o laríngeo, tá? Porque, veja bem, esse chakra coronário, ele é o chakra que traz a espiritualidade, te mostra a sua espiritualidade e também te traz uma coisa que é muito importante, que é a fé. Porque se você não tem fé, você não consegue seguir adiante, né? Você tem que acreditar naquilo que você não vê. Exatamente, num invisível, nesse mundo invisível, porque é intrínseco isso. A gente não sabe de onde vem isso, né? A gente acaba só aceitando e vendo que aquilo ali funciona, né? E quando você não tem essa fé, mas que você também, provavelmente, você também não tem a sua intuição aflorada. Entende? Porque geralmente esses chakras caminham na mesma frequência. Então, a pessoa não consegue seguir adiante numa carreira, não consegue manter um relacionamento, porque essa espiritualidade dela está comprometida porque esse chakra está em desequilíbrio. E quando você, por exemplo, essa aqui... É a selenita. É a selenita. E ela, qual é a função dela? Eu tô até com um colar de selenita. Você tem um colar de selenita. A selenita é uma pedra espiritual. Ela trabalha em todos os chakras e ela tem um poder multidimensional. Por quê? Porque ela limpa todos os chakras. Então ela está aqui, nessa bandeja, no meio, né? Ela está limpando todos os chakras. Porque veja bem, não são todos... Desculpa, todas as pedras. Não são todas as pedras que podem ser lavadas, não são todas as pedras que podem ir no sol, não são todas as pedras que podem ter um manuseio diário,
tá? Ametista, por exemplo. A ametista é uma pedra coringa. Você Você pode pegar. ter ela na bolsa, na vida, e ela também faz você equilibrar todos os seus chakras. Por quê? O que acontece é o seguinte, quando você está com o seu chakra desequilibrado e você coloca um cristal, você como terapeuta, você tem que saber a função do cristal. Por quê? Porque não é só o equilíbrio. Você pode ajudar a pessoa com outras questões também, como uma doença, por exemplo. Entendeu? Eu tenho muita cólica, né? Uma pessoa que tem, quando menstrua, uma mulher quando menstrua tem muita cólica. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um chakra, uma ametista, tá? Eu posso botar uma ametista com um quartzo transparente. Eu posso botar a selenita com a ametista para fazer essas glândulas, né? Essas funções, elas equilibrarem também. Você pode misturar, então, linkar uma pedra com a outra, dependendo da doença ou do estado emocional do paciente. Sim, pode. Inclusive, você também pode aplicar cromoterapia para poder... Agora, cromoterapia e cristal, acho que eles se convergem bem, né? Mas veja bem, o cristal, dependendo do tempo que já está no corpo do paciente, não pode trabalhar junto com a cromoterapia, porque a cromoterapia é uma energia muito forte. Entende? Então, assim, o ideal é você ficar menos tempo com o cristal do que o natural e aí você pode entrar com a cromoterapia. Eu não aconselho fazer os dois juntos, porque você pode também desestabilizar o chakra do cliente. Então, seria assim, uma consulta sua, cristaloterapia, e uma outra, um segundo encontro, você colocaria cromoterapia. Quando eu não conheço a pessoa, né, quando eu não tenho, assim, já não atendo ela mais vezes, eu geralmente não aplico tudo junto, tá? Depois, quando eu vou vendo como a pessoa se ela realmente está respeitando as orientações que eu passo para ela, aí eu vou introduzindo aos pouquinhos. Mas assim, quando eu vou dar aula, né, de mentoria, de cristais, eu geralmente falo isso, porque geralmente a pessoa não tem só uma técnica, né? A pessoa já fez várias técnicas. E o cristal, por mais que a pessoa ache que não faz tanto efeito, dependendo se ela juntar com outras técnicas, em vez de equilibrar, pode desequilibrar os chakras. Você pode aumentar demais a frequência daquele chakra. Então, você precisa saber dosar. Porque, assim, o terapeuta holístico, ele tem algumas crenças deles mesmo, que a pior de todas, é achar que pode e deve aplicar todas as técnicas numa mesma sessão. Por quê? Primeiro que ele é um ser curador, né? Porque ele resolveu atender, trabalhar com cura. Né? Uma cura invisível, mas que funciona. E geralmente, desculpa te cortar, Michele, mas assim, um terapeuta holístico, terapeuta energético, todos são curadores, eles têm isso, ou tem gente que faz terapia holística e não tem essa missão? Isso, como eu colocaria isso? Isso alteraria a qualidade, né, da consulta? Que altera, sim. E tem, né? Tem várias. Porque teve uma época, eu lembro que eu fiz um curso, eu não lembro de que era mais ou menos assim, mas eu fiz um curso que, nesse curso tinha umas 3 pessoas que falaram assim, eu vim de outro estado para fazer o curso com essa mestra, porque essa técnica aí você consegue cobrar caro, tá? Por exemplo, um curso de barra de axis é um curso caro. Né? Não é um curso barato. Aí as pessoas, elas já vêm com aquela intenção, porque eu vou cobrar caro. Mas veja bem, você está lidando com seres humanos, né? Então, assim, tem as demandas das pessoas. Então, geralmente, quando eu vou falar para as minhas alunas, eu falo para elas o seguinte, não aplique todas as técnicas no mesma sessão. Não é porque você está meio que passando a pessoa para uma outra sessão.
É porque você, na realidade, ainda não sabe tudo que tem dentro daquele campo energético. Então, às vezes, você vai fazer um atendimento, já aconteceu isso comigo com uma aluna minha de cristais, e ela também era acupunturista. E aí, ela foi fazer a acupuntura e depois foi aplicar os cristais no paciente. Aí, o rapaz começou a passar mal, teve vontade de vomitar, ficou com dor de cabeça, isso tudo ali no meio da sessão. Aí ela me ligou desesperada. Aí eu falei assim, mas o que você fez nele? Ela falou, não, eu faço a técnica lá da acupuntura, a prática da acupuntura, e depois eu falei assim, mas olha só, acupuntura e cristais é muita coisa. Aí ela foi descobrir que ele nem tinha tomado café da manhã. Então, assim, já juntou a pessoa que estava já mais debilitada, porque não tinha se alimentado, fez a acupuntura, né, que gasta energia do próprio paciente, e aí colocou mais os cristais para equilibrar o chakra. Então, houve ali o quê? Um sufocamento. Uma dose de energia. Exatamente. Aí pegou o pouco de energia que ele tinha, entendeu? E aí escoou aquela energia que ele tinha. Aí ele passou mal. Sim. Então, esses dias mesmo, uma aluna minha também, que faz radiestesia, ligou para mim. Acho que estava numa aula. Aí ela ligou para mim e falou assim, Michele, eu tô com problema, porque eu tô atendendo um rapaz aqui com radiestesia, mas também acabou que eu tive uma intuição de fazer um alinhamento energético com ele, com cristais. Só que ele não para de chorar. O que eu faço? Sabe? Se você já está fazendo uma mesa de radiestesia, que é uma coisa que mexe no seu campo. Então, assim, calma, gente. Eu falo assim, calma. Não precisa atropelar. Se quer fazer acupuntura, se quer fazer auriculoterapia, se quer fazer cristais, se quer fazer barras de axis. Não é assim que funciona. Você tem que respeitar o campo do outro. Aí o ideal é você quebrar por sessão. Por exemplo, essa sessão agora, eu estou sentindo que você precisa de cromoterapia. A próxima, a gente vai trabalhar com você, no seu diagnóstico vai ser acupuntura. Sim. Eu, por exemplo, eu não sou acupunturista, eu nunca estudei a medicina tradicional chinesa, né? Eu tenho, assim, eu gosto muito, acho muito interessante, mas essa parte, isso também é importante. De você começar a analisar o que você tem mais afinidade. Por exemplo, eu não tenho afinidade com massagem, com shiatsu. Eu gosto de ser a cliente. Eu gosto de ser a cliente. Se bem que eu adoro fazer massagem. Gosto? Eu já não gosto. Eu não gosto. Então, uma coisa assim, por que eu vou fazer um curso de shiatsu se eu já não gosto de manusear pessoas? Sim. Entende? É isso que, às vezes, acaba... fazendo com que a terapia holística perca um pouco a credibilidade. Porque a pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí gasta um monte de dinheiro com curso e acaba não praticando nada, né? E não se especializa naquilo que ela... Exatamente. Eu entendo que no começo você fica ali, né, afoito, você quer fazer tudo, porque eu já passei nessa fase. Mas só que se eu tivesse lá atrás, alguém que tivesse falado isso pra mim, eu não teria feito nem metade dos cursos que eu já fiz. Eu sei lá quantos cursos eu tenho, gente. Eu tenho muitos cursos, só que eu fui vendo assim, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Isso aqui não tá na minha vez, não tá na minha hora, né? Porque você tem que fazer os testes, né? Porque, afinal de contas, tudo é energia. Eu, por exemplo, quando você estava perguntando como é que faz essa etapa das sessões, né? Eu sei que cada um trabalha da sua maneira, mas eu ensino assim para as minhas alunas, porque eu sei que assim funciona. Primeira vez que você vai atender uma pessoa, você tem que ter uma ficha de anamnese, igual no médico, no dentista. Anamnese é um questionário, né? Então, assim, dentro da terapia holística, você tem que perguntar coisas também, tipo, você já conhece o que é uma terapia holística? Você já fez alguma técnica? Aí, geralmente, a pessoa fala assim, já fiz uma aplicação de reiki, porque o reiki é mais comum, né? E aí eu pergunto, e aí, como é que você se sentiu?
eu gostei muito, eu comecei a dormir melhor, porque realmente esse é o trabalho do reiki, né? Além de equilibrar os chakras, ele faz esse processo de você ter uma vida melhor, você tem um bem-estar, né? De vida maravilhoso, né? Hoje, por acaso, eu estava conversando com uma psicanalista de manhã, que é uma amiga minha, aí ela falou assim, nossa, você tem muito autocontrole de tudo, porque eu estava contando para ela, porque assim, a história toda começou quando ela estava falando que estava atendendo uma menina que estava com vários tipos de problemas e aquilo estava consumindo ela como um psicanalista. Eu cheguei e falei assim, mas você absorve essas energias? Às vezes eu absorvo. Aí eu comecei a explicar para ela que ela precisava então fazer um curso de reiki, né? Por quê? Porque ela fazia a autoaplicação. E ela falou assim, gente, ela sempre fala isso para mim, você tem um autocontrole das suas emoções, você sabe dividir, você sabe... Aí eu falo para ela o seguinte, meu amor, anos de tomar na cabeça, né, de viver estressada, de não dormir bem, eu nunca tomei medicamento. Mas quando eu comecei a estudar mais aprofundadamente as terapias, e comecei a trazer para a minha vida, porque você tem que ser a cobaia. Porque, assim, eu acho errado também aquelas pessoas que fazem os cursos e não aplicam na vida delas, né? Eu acho até que é um pouco de hipocrisia, né? Ainda mais que é um mundo invisível. Já que é um mundo invisível, peraí, eu tenho que, né? Quando eu faço algum curso, lá em casa todo mundo vira cobaia. Eu boto todo mundo pra... Eu falo, não, vamos fazer, vamos ver se dá certo. E eu fico acompanhando, entendeu? Mesmo porque... Se você trabalha e vem o terapeuta, né, energético, ou qualquer pessoa que trabalha com energia e vai passar essa energia para outra pessoa, você tem que ter uma responsabilidade não só afetiva como energética, de se cuidar energeticamente. Então aí vem um autocontrole energético seu, que o reiki cai muito bem, né? Sim. Você pode fazer seu auto-reiki. Sim. Né? Antes de você tratar de uma pessoa, você se realinha. E quando termina também, verdade. Que isso geralmente as pessoas esquecem. A hora de terminar e você sair bem. Porque assim, como eu tenho uma afinidade muito grande com os cristais, geralmente antes de iniciar um atendimento, eu faço uma meditação com os cristais e faço reiki. Quando reiki pra você. Isso. E quando atendo uma pessoa que às vezes eu vejo que eu não fico tão bem, aí eu aplico o reiki em mim novamente, entendeu? Porque o reiki tem essa força, né? Sim. E essa flexibilidade também. Então, assim, reiki e cristais funcionam muito bem. São energias muito parecidas, tá? De cura mesmo, do poder da cura. É uma cura oriental. Exatamente. Oriental. Só que, assim, o terapeuta, ele geralmente, com essa afobação de querer aplicar tudo, até esquece de se cuidar. E aí entra um contexto muito grave que eu vejo que acontece muito e principalmente, assim, ultimamente. Muitos terapeutas holísticos bons não estão mais exercendo. Por quê? Porque acabam não se cuidando, né? Tá. Aí ficam com aquele medo, né? De que, eu estou absorvendo muita energia do outro. Eu estou com pensamentos muito negativos. Mas por quê? Porque não está fazendo o nosso protocolo, que é cuidar da nossa energia. Se a gente não se cuida, quem vai cuidar da gente, gente? Né? Tem que estar se cuidando, tem que estar sempre na praia, tem que estar indo numa cachoeira, você tem que fazer o contato com a natureza direto, que é a melhor maneira de você estabelecer uma conexão, né, com o todo, que é o todo que vai te tirar de tudo isso. Michele, mas eu passei por um problema muito sério e a terapia holística não resolveu. Ok, mas não quer dizer que você precisa parar, você pode dar um tempo, né? Eu falar assim, agora eu não estou muito afim, porque demanda de muito tempo, demanda de você estar preparado, e isso me entristece, sério, me entristece muito. Porque, assim, é uma alternativa, né? Que antigamente as terapias holísticas eram chamadas somente de terapia alternativa,
Mas realmente é uma alternativa de você não entrar no contexto atual que está a nossa saúde mental. E aí você acaba desistindo, entende? E falando nisso, você tem um projeto que você vai colocar em prática agora, que você vai se chama Experiências Femininas? Sim. E o que seria isso? Então, todo ano em março, né? Que é o mês das mulheres. Que é o mês das mulheres. Eu nem gosto muito de rotular muito, né? Mas a gente acaba entrando um pouco nessa vibe, nesse marketing aí. Mas esse seria o terceiro ano que eu faço um evento chamado Workshop de Experiências Femininas. É uma tarde que eu convido as mulheres a debaterem, mas a gente faz muitas vivências, né? Eu faço dinâmicas. A gente fala um pouquinho desde a época que você era criança até os tempos atuais. A gente fala sobre arquétipos femininos, sabotadores femininos. Então, assim, é um dia bem bacana para a gente trabalhar tudo isso. E aí, já como a gente está no inconsciente coletivo do Dia das Mulheres, acaba sendo mais bacana ainda por conta de que você ainda está falando do poder do feminino, né? Porque, assim, os sabotadores femininos são muitos, né? A gente tem muitos sabotadores femininos que também a gente pode tratá-los com os cristais e com as terapias holísticas. A gente pode falar sobre sabotadores na próxima, né? Sabotadores e arquétipos. Sim, podemos, porque é um tema que tem muito assunto. E às vezes o que a gente estava falando no outro podcast, que a própria mulher nem desconhece esses sabotadores. É o que eu mais falo, né? Eu atendo gente que não sabe nem o que é. Aí quando eu vou falar e falando, gente, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Eu tenho esse, né? Podemos falar dos sabotadores e dos arquétipos que podem salvar as mulheres desses sabotadores. Sim. Michele, a gente chegou ao fim. Foi muito bacana falar sobre os cristais. Achei assim interessante para saber o que a gente precisa para se alinhar, para se organizar. E, Michele, você tem um curso também, né, online de cristais? Não, eu atualmente não tenho praticado o curso de cristais, o básico, né? Eu agora estou atuando mais nas mentorias. Ok, só para a gente falar, porque tem gente interessada. Sim. A diferença é que no curso básico eu ensino o dia a dia, como é que você usa os cristais. Você também pode fazer atendimento, mas no mentoria eu vou mais fundo na história, né? Você fala das suas vivências, experiências. De tudo isso, e também falo muito da questão da doença mesmo física, né? Eu falo sobre comportamento, como os cristais podem ajudar você a ter um comportamento mais adequado nos ambientes, trabalho, vida, relacionamento. Eu ensino também como cuidar da casa. Você também pode ser um cristaloterapeuta de ambientes, trabalhar com Feng Shui, mas só com cristais também. Então você pode alavancar um pouco, se especializar mais com os cristais. A mentoria, eu ensino tudo isso e aí você pode, dali, seguir uma carreira, entendeu? De sucesso. Porque tem várias meninas aí atuando hoje como terapeutas holísticas e especialistas em cristais ou até em ambientes, trabalham com arquitetos, né? Eu lá no passado, eu já fiz muitas assim, casas, né? A pessoa me mostrava o projeto e eu fazia toda a parte da cristaloterapia, porque desde a sua porta de entrada até o seu quarto, você pode usar os cristais para harmonizar a sua casa e a sua vida. Eu tenho alguns cristalzinhos, mas tudo intuitivo, tá? Também alguns, assim, esses que eu boto nos quartos, Fui indo, quando eu vi, nossa, eu tenho essa aqui. É porque muitas pessoas, às vezes, compram os cristais e não sabem o que fazer com eles. Aí fica assim, joga tudo na sala, mas assim, não sabe ainda onde posicionar. E o mais importante dos cristais não é só a compra do cristal.
você tem que saber que ele tem as etapas, que é a limpeza, a energização e a programação. Porque ele tem vida, mas ele não tem memória. Então, ele não sabe o que você quer que ele faça. Então, no atendimento, você lá como terapeuta, você vai intencionar para o atendimento. E na sua casa, você também tem que intencionar para que você quer. Ah, eu quero harmonia. Minha família briga muito. Tem muitas discussões. Aí você vai usar aquele cristal, colocando uma intenção nele, no meio da sua sala ali, para você fazer a harmonização. E isso é muito lindo, porque... Que cristal é esse, por exemplo, para brigas? Ametista, quartzo rosa, água marinha. Porque a água marinha tem um poder das ondas, né? Você falando de mar. Uhum. Então, assim, é aquela pessoa que fala mais alto, ela baixa a voz. A pessoa que não fala, leva a voz. Tudo são as frequências. Harmoniza, né? Se tem um que fala mais alto ou mais baixo, eles vão se equilibrando. Vai fazendo esse equilíbrio frequencial, sintonização dentro do ambiente. Faz a sintonização energética do ambiente. Aí tem um cristal que você pode usar nos banheiros, para cortar as energias do esgoto, né? É o mais pesado da casa, é o banheiro. Então, assim, essa sintonização energética que a gente pode fazer com os cristais, todo mundo pode fazer, mas você tem que saber que ele precisa saber o que ele está fazendo ali. Uhum. Senão, ele vira uma linda pedra no meio da sua sala. De enfeite. De enfeite. Entendeu? E isso, para finalizar, só para dar vamos supor que eu queira colocar um quartzo rosa para harmonizar a minha casa. Coloco na mesa de jantar ali uma bela pedra para intencionar isso que você fala, né? Não adianta ficar só naquele enfeite. Você faz uma oração, você lava aquela pedra, coloca no sol. O que você faz? Quartzo rosa geralmente não é para ficar na sala, é para ficar no quarto. Tá. Porque é mais harmonia de pessoas, de casal, harmonizar a cabeça da pessoa. Então, geralmente, o quartzo rosa a gente bota na cabeceira. Tá. Vamos dizer que você queira harmonizar a sua casa. Tem muita confusão. Aí você coloca pode ser uma ametista, tá? Uhum. E aí você vai comprar, o primeiro passo é a compra. O segundo passo é lavar. Você vai lavar em água corrente, tá? Pode ser água natural mesmo, da torneira, da bica ali. Você pode colocar um pouquinho de sal grosso na água também. Você pode botar alecrim também para lavar a pedra. E depois você deixa 5 minutinhos no sol. Aí Água ou você tira da água e bota no sol. Aí você já limpou e você já energizou. Quando você for intuir, quando você for fazer a programação, você precisa fazer um mini ritual. Você bota a pedra ali, pode botar um incenso. Você pode botar uma vela, né, uma vela aromática, e você fazer a sua oração, fazendo o seu pedido. Olha, eu quero que você, com a força da ametista, você harmonize meu lar, que dê mais segurança para os meus filhos, que você consiga trazer mais amorosidade para a nossa casa, que você traga também pessoas positivas para dentro da minha casa, entendeu? Para fazer o meu marido ter a mente mais aberta. Aí você deixa ali e vê o que acontece. Te garanto que em questão de tempo vai começar tudo flui. Muito bom. Tá. Michele, obrigada. Espero que tenha ajudado vocês aí. Quem tem a sua pedra em casa, não se desfaça dela, porque ela tem muita utilidade. É isso aí. Obrigada. Até a próxima.